Imagine uma cor que você nunca viu na vida. Não um azul diferente, não um verde mais claro, não uma mistura estranha de roxo com vermelho. Uma cor realmente nova, tão diferente das outras quanto o vermelho é diferente de azul. Provavelmente você não conseguiu, e o motivo não é falta de criatividade. Para entender isso, primeiro precisamos abandonar uma ideia que parece óbvia. Cores não estão simplesmente espalhadas pelo mundo esperando nossos olhos encontrarem elas. O que existe fisicamente é luz. A luz que conseguimos enxergar ocupa uma pequena região do espectro eletromagnético, com diferentes comprimentos de onda. Dependendo de quais comprimentos de onda chegam aos seus olhos e em quais proporções, seu sistema visual produz aquilo que você percebe como uma determinada cor. Um objeto vermelho, por exemplo, não possui uma substância abstrata chamada vermelhidão. Sob determinada iluminação, ele reflete uma distribuição de luz que estimula seu sistema visual de uma maneira que seu cérebro interpreta como vermelho. A cor que você vê não é uma medição direta da luz. Entre o mundo e aquilo que aparece na sua consciência existe um sistema inteiro fazendo cálculos. Na retina da maioria das pessoas existem três tipos de células, envolvidas na visão de cores, normalmente chamadas de cones: S, M, L. Os nomes vêm de curto, médio e longo comprimento de onda. Isso não significa que exista um cone exclusivamente azul, outro exclusivamente verde e outro exclusivamente vermelho. Na realidade, as faixas de sensibilidade deles se sobrepõem bastante. Quando a luz entra no olho, vários tipos de cone podem responder ao mesmo tempo. Então o cérebro compara essas respostas. Uma determinada combinação pode ser percebida como verde, outra como laranja, outra como azul. E milhares de pequenas mudanças nessas proporções produzem todas as diferenças de cor que conseguimos perceber. É mais ou menos como ter três controles. Você pode mover cada um deles em uma quantidade enorme de posições. Isso explica por que uma tela consegue enganar seu sistema visual, usando basicamente pixels vermelhos, verdes e azuis. Quando você vê amarelo numa tela, normalmente não existe um pequeno LED amarelo naquele pixel. A tela pode acender vermelho e verde em proporções apropriadas, e a resposta gerada nos seus cones pode fazer você perceber amarelo. Seu olho não recebe uma etiqueta dizendo de onde aquela combinação veio, ele recebe sinais. E diferentes distribuições físicas de luz podem produzir respostas suficientemente semelhantes nos cones, a ponto de parecerem a mesma cor. Essas distribuições recebem o nome de metâmeros. Isso significa que duas luzes fisicamente diferentes podem, para você, ter exatamente a mesma aparência. Seu sistema visual simplesmente perdeu parte da informação original. É como tentar descobrir uma música inteira sabendo apenas o volume médio dos graves, médios e agudos. Várias músicas completamente diferentes poderiam produzir os mesmos três números. O universo físico contém muito mais informação espectral do que o seu sistema visual preserva. Quando você olha para alguma coisa, seu cérebro não recebe uma cópia perfeita do espectro da luz, ele recebe uma versão comprimida. Então, quando você tenta imaginar uma nova cor, não está navegando livremente por todas as possibilidades físicas da luz. Você está tentando criar alguma coisa dentro do espaço de experiências que o seu próprio sistema visual consegue representar. É por isso que tentar inventar uma cor normalmente acaba produzindo apenas alguma variação das que você já conhece. Talvez você imagine um azul extremamente brilhante, talvez um rosa meio alaranjado, talvez uma cor entre verde e ciano. Você pode criar combinações que nunca viu exatamente daquele jeito, assim como consegue imaginar um rosto que nunca existiu combinando características conhecidas. Mas isso não significa que você criou uma nova dimensão da visão. Você apenas encontrou outro ponto dentro do espaço que já estava disponível. É aqui que misturar tintas começa a parecer menos poderoso do que deveria. Se eu te der vermelho e azul, você consegue fazer roxo. Se eu adicionar amarelo, verde, branco, preto e dezenas de pigmentos diferentes, conseguimos produzir uma quantidade enorme de tonalidades, mas nenhuma mistura vai magicamente criar uma nova categoria perceptiva fundamental. Ela apenas produz outra combinação de luz que acaba sendo traduzida pelo mesmo sistema visual. É como tentar descobrir uma direção completamente nova desenhando cada vez mais pontos numa folha de papel. Você pode ir para a esquerda, direita, diagonal, fazer curvas, criar desenhos absurdamente complexos, mas continua preso às dimensões daquela superfície. E existe uma cor bastante famosa que demonstra como aquilo que enxergamos.
não corresponde simplesmente a uma lista de comprimentos de onda, magenta. Se você pegar o espectro visível e caminhar de comprimentos de onda menores para maiores, vai passar aproximadamente por violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, mas não vai encontrar uma faixa de luz magenta. Não existe um único comprimento de onda do espectro visível que seja simplesmente magenta. O magenta aparece quando o sistema visual recebe uma combinação de sinais que, de forma simplificada, envolve bastante resposta dos cones associados às regiões mais curtas e mais longas do espectro, sem a mesma resposta intermediária que certas cores espectrais provocariam. Ou seja, seu cérebro consegue produzir uma experiência de cor que não corresponde a uma única frequência de luz. Isso pode dar a impressão de que encontramos uma brecha. Se o cérebro consegue fabricar magenta, talvez ele consiga simplesmente fabricar uma cor totalmente inédita. Só que magenta continua dentro do espaço que nosso sistema visual consegue codificar. É uma combinação incomum dos controles que já existem, não um controle novo. E esses controles também não chegam ao cérebro como três barras independentes que permanecem intactas até o final. Logo nas primeiras etapas do processamento visual, os sinais dos cones começam a ser comparados em mecanismos oponentes. Se você estiver gostando do vídeo, aproveita e já arrebenta naquele botão de se inscrever. Valeu, pessoal! De maneira simplificada, existem canais que contrastam respostas de cones entre si, incluindo comparações relacionadas a eixos que percebemos aproximadamente, como vermelho contra verde e azul contra amarelo, além de informações de luminosidade. Você consegue imaginar um azul esverdeado, consegue imaginar um amarelo avermelhado, que provavelmente chamaria de laranja. Mas tenta imaginar alguma coisa que seja simultaneamente vermelho e verde no mesmo ponto, sem ser amarelo, marrom ou uma alternância entre os dois, ou algo simultaneamente azul e amarelo, sem virar verde, branco ou outra mistura familiar. É extremamente difícil. Essas combinações ficaram conhecidas como cores proibidas ou impossíveis. Durante muito tempo, a explicação parecia simples. Se vermelho e verde ocupam lados opostos de certos mecanismos perceptivos, não faria sentido o mesmo local ser ao mesmo tempo completamente vermelho e completamente verde. Seria um pouco como pedir para um velocímetro mostrar, no mesmo indicador, velocidade positiva máxima e velocidade negativa máxima simultaneamente. Mas então alguns pesquisadores decidiram tentar quebrar essa regra. Foi publicado um experimento em que participantes observavam pares de cores oponentes, enquanto um equipamento mantinha a fronteira entre elas estabilizada na retina. Normalmente, nossos olhos estão fazendo pequenos movimentos o tempo inteiro. No experimento, o sistema compensava esses movimentos para tentar manter as regiões coloridas exatamente nos mesmos locais da retina. Depois de algum tempo, alguns participantes relataram experiências extremamente estranhas. Em vez de simplesmente enxergarem vermelho de um lado e verde do outro, relataram regiões que pareciam apresentar qualidades das duas cores simultaneamente, algo que eles não conseguiam descrever usando cores normais. E experimentos posteriores também investigaram fenômenos semelhantes. Só que isso não significa que a ciência descobriu secretamente uma cor nova que você pode desbloquear olhando para uma imagem durante 30 segundos. A interpretação desses experimentos é discutida. Outros pesquisadores conseguiram produzir fenômenos de mistura e preenchimento perceptivo, mas argumentaram que os participantes estavam vendo cores intermediárias conhecidas, e não verdadeiros verdes avermelhados impossíveis. Então existe uma parte bastante interessante da ciência da visão, justamente tentando descobrir o quão rígidas essas limitações realmente são. E mesmo que certas condições experimentais consigam produzir experiências cromáticas extremamente incomuns, existe outro problema para qualquer vídeo tentando mostrar isso: sua tela. Se existe uma experiência visual que exige um estado incomum do sistema nervoso, eu não posso simplesmente colocar um quadrado dessa cor no vídeo. O arquivo de vídeo precisa guardar valores de cor. Sua tela precisa transformá-los em luz. E essa luz precisa passar exatamente pelo mesmo sistema visual que estamos tentando ultrapassar. No máximo, ela mostra uma cor perfeitamente comum com um título interessante. Existe ainda outro jeito de produzir experiências que parecem ultrapassar os limites normais das telas: a datação.
Olhe durante bastante tempo para uma cor intensa e algumas células do sistema visual alteram temporariamente sua resposta. Depois, quando você olha para uma superfície neutra, pode aparecer uma pós-imagem na cor complementar. Com combinações cuidadosamente escolhidas de adaptação e fundo, é possível produzir experiências de cores extremamente saturadas, escuras ou aparentemente brilhantes que uma superfície comum não conseguiria simplesmente emitir ou refletir daquela maneira. Às vezes, elas são chamadas de cores quiméricas, mas novamente existe uma diferença importante. Essas experiências podem ocupar regiões estranhas do que nosso sistema visual consegue produzir, sem necessariamente adicionar uma nova dimensão à visão. É como descobrir que um elevador consegue parar entre dois andares. É inesperado, mas você ainda está dentro do mesmo prédio. Agora imagine que, em vez de tentar manipular o cérebro, a gente mudasse o próprio hardware do olho. A maioria dos humanos com visão de cores típica é tricromata, porque possui três classes de cones funcionais para esse tipo de discriminação, mas outros animais possuem sistemas diferentes. Muitas aves, por exemplo, têm sistemas de visão de cores com mais classes de fotorreceptores do que nós, e podem utilizar informação de regiões do espectro que humanos não enxergam da mesma maneira. De repente, o nosso espaço de cores deixa de parecer uma descrição universal da realidade e começa a parecer apenas uma versão humana dela. Até entre humanos existe uma possibilidade especialmente interessante. Por causa de variações nos genes relacionados aos pigmentos dos cones, algumas pessoas podem possuir quatro fotopigmentos de cone distintos. Ter quatro tipos de pigmentos, porém, não significa automaticamente possuir uma visão tetracromática funcional. O cérebro precisa realmente aproveitar essa informação adicional. Da mesma forma que explicar vermelho usando palavras não faz uma pessoa que nunca teve uma experiência visual de vermelho simplesmente enxergá-lo mentalmente. E nem uma fotografia resolveria, nem uma televisão, nem o monitor mais caro do mundo. Para reproduzir completamente uma dimensão perceptiva que o seu sistema visual não consegue separar, não basta colocar uma cor nova na tela. Seria necessário mudar o observador.